Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Neste dia 13 de abril, nós iniciamos a semana mais importante do ano para nós cristãos católicos, a Semana Santa. E abrimos essa semana com a recordação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por isso, celebramos os ramos nesse domingo, mas também é o domingo da Paixão. Então, a liturgia da missa de hoje nos apresenta duas passagens do Evangelho. A primeira, da entrada de Jesus, e a segunda, a narração da paixão. Aqui nesse vídeo eu vou meditar com você a primeira opção, o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Esse ano C da nossa liturgia, Evangelista Lucas, capítulo 19, versículos do 28 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a cena de Jesus que entra em Jerusalém para cumprir o seu destino final, a sua entrega, a sua oferta. E Jesus é acolhido como rei. Fazem festa, acenam os ramos, gritam e exaltam Jesus como rei. Mas é importante entender, e Jesus mostra isso através daquele jumentinho, que tipo de rei é Jesus. Não um rei do luxo, dos metais preciosos, das honras, das vestes ricas, mas um rei de humildade, um rei servo, um rei que abraçou a pobreza, um rei que se fez pequeno e humilde para nos salvar. E se o rei vive essa humildade, nós que somos seus súditos, não podemos viver com o rei na barriga, não podemos nos exaltar além daquilo que nós somos, mas nós também precisamos trilhar esse caminho de humildade. Jesus montado num jumentinho indica um rei humilde, humildade que precisa ser praticada e exercitada a cada dia da nossa vida. Do lado do povo, a celebração de hoje nos mostra a contradição. Se no domingo eles gritam hosana ao rei, bendito o rei que vem em nome do Senhor, na sexta-feira o mesmo povo de Jerusalém vai gritar: crucifica-o.
E essa contradição daquele povo revela muitas vezes a contradição e a hipocrisia que existe em nós. Que muitas vezes com as palavras dizemos que Jesus é o Rei, que nós adoramos, que Ele é o Deus da nossa vida. Muitas vezes com as nossas atitudes nós estamos crucificando Jesus pelos nossos pecados. Que seja uma semana para, de fato, olharmos essa contradição que tantas vezes existe na nossa vida. Esta hipocrisia de uma fé que muitas vezes não transforma as atitudes da nossa vida. E ao final, os fariseus ali pedem que Jesus repreenda para que os discípulos e o povo não o aclame mais como rei. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras gritarão. Ou seja, a verdade não pode ser silenciada. Por mais que nós tentemos fugir ou calar a verdade, ela vai falar mais alto. E assim é Deus na nossa vida, né? Por mais que a gente fuja de Deus, Ele é a verdade e grita alto no nosso coração. Por isso que não resistamos à verdade, não resistamos a Jesus, não nos omitamos diante dele. Quantas vezes nós nos calamos e silenciamos quando poderíamos dar um testemunho da nossa fé em Jesus Cristo? Que a verdade possa gritar nos nossos corações e que a gente não tenha medo, que a gente não fuja dessa verdade, como muitos acabaram fugindo, e a gente vai ver isso no relato da paixão. Que o Senhor nos una, nos faça mais próximos a Ele durante essa semana. Viva intensamente essa Semana Santa. Participe das orações, das celebrações, principalmente do Tríduo Pascal, na quinta, na sexta e no sábado santo. Não perca essa oportunidade de crescer e aprofundar a sua fé na celebração da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma Semana Santa que nós podemos viver. Muda o nosso coração, que unidos ao mistério do teu sofrimento, da tua entrega por nós, nós possamos ser renovados e que a tua verdade brilhe e ilumine a nossa vida. Muda o nosso coração, salva-nos pela tua dolorosa paixão. E que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Participe, reze comigo também o retiro durante essa Semana Santa. Deixe o seu joinha aqui no vídeo, do seu comentário, compartilhe. Vamos evangelizar. Tenha uma semana realmente santa e abençoada e fique sempre com Deus.